Era madrugada, 2h40 da manhã. Ana não conseguia dormir. Não era a primeira noite assim. Havia semanas que ela acordava naquele mesmo horário, com aquela sensação que ela mesma não sabia explicar. Um peso, uma inquietação, um chamado silencioso. Certa noite, em vez de ficar olhando para o teto, ela se levantou, ajoelhou ao lado da cama e simplesmente começou a falar com Deus. Sem cerimônia, sem palavras bonitas, só ela e o silêncio da madrugada. Semanas depois, Ana me contou o que aconteceu naquelas noites. Mas antes de chegar lá, eu quero orar com você agora. Porque se você está acordado neste momento, pode ser que Deus também tenha algo a dizer para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que palavras poderosas! Que promessa firme, e ela foi escrita para você, também nessa madrugada. O Salmo 91 é conhecido há milênios como o Salmo da Proteção. Muitos estudiosos acreditam que foi escrito por Moisés, um homem que conheceu de perto o deserto, o silêncio da noite e a presença de Deus nas madrugadas. Foi nessas horas de escuridão que Moisés aprendeu que Deus não dorme, que enquanto o mundo repousa, o Senhor continua velando. A palavra hebraica usada aqui para esconderijo é seter. Significa um lugar coberto, protegido, escondido do mal. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E você pode entrar nele agora mesmo, através da oração. Se você está acordado agora, talvez esteja carregando algo. Uma preocupação que não passa, uma situação que parece sem saída, um medo que você nem consegue nomear. Respira fundo. E agora, de onde você está, repita comigo no seu coração: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei resolver o que está sobre mim, mas eu sei que tu sabes. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que me faz acordar no escuro. Recebe o meu cansaço. Recebe a minha fé, mesmo que pequena. Eu confio em ti.
Há algo específico que você precisa de Deus? Uma cura? Uma restauração? Um filho que se perdeu? Uma resposta que tarda? Uma porta que ainda não abriu? Deus ouve o pedido que você ainda não conseguiu falar em voz alta. Repita comigo. Pai, Tu conheces o meu milagre pelo nome. Tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Hoje, nessa madrugada, eu venho diante de Ti com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Age na minha vida. Move o que precisa ser movido. Abre o que precisa ser aberto. Cura o que precisa ser curado. Eu creio no Teu poder. Em nome de Jesus. Agora não é hora de mais palavras. É hora de ouvir. Às vezes, Deus não responde com trovão. Ele responde com paz. Com aquela sensação de que está tudo bem, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Recebe essa paz agora. Senhor, obrigado por me ouvir. Obrigado por estar aqui nessa madrugada comigo. Eu recebo a Tua paz que excede todo o entendimento. Ela guarda o meu coração e a minha mente. Eu posso descansar, porque Tu nunca dormes. Amém. Lembra da Ana? Ela continuou acordando de madrugada por mais algumas semanas. Mas algo havia mudado. Ela não acordava mais com medo. Acordava com vontade de orar. E um mês depois, a situação que parecia impossível começou a se mover. Não de forma espetacular, de forma suave, gradual, real. A madrugada tem um silêncio diferente. E talvez seja exatamente nesse silêncio que Deus consegue falar com mais clareza. Se você está acordado agora, talvez não seja por acaso. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu amém aqui nos comentários. Isso me ajuda a saber que você estava aqui. Se inscreve no canal para receber uma oração por dia. E compartilha com alguém que também precisa orar nessa madrugada. Deus abençoe você. Até a próxima. Era madrugada, 2h40 da manhã. Ana não conseguia dormir. Não era a primeira noite assim. Havia semanas que ela acordava naquele mesmo horário, com aquela sensação que ela mesma não sabia explicar. Um peso, uma inquietação, um chamado silencioso. Certa noite, em vez de ficar olhando para o teto, ela se levantou, ajoelhou ao lado da cama e simplesmente começou a falar com Deus.
sem cerimônia, sem palavras bonitas, só ela e o silêncio da madrugada. Semanas depois, Ana me contou o que aconteceu naquelas noites. Mas antes de chegar lá, eu quero orar com você agora. Porque se você está acordado neste momento, pode ser que Deus também tenha algo a dizer para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que palavras poderosas, que promessa firme, e ela foi escrita para você, também nessa madrugada. O Salmo 91 é conhecido há milênios como o Salmo da Proteção. Muitos estudiosos acreditam que foi escrito por Moisés, um homem que conheceu de perto o deserto, o silêncio da noite e a presença de Deus nas madrugadas. Foi nessas horas de escuridão que Moisés aprendeu que Deus não dorme, que enquanto o mundo repousa, o Senhor continua velando. A palavra hebraica usada aqui para esconderijo é seter. Significa um lugar coberto, protegido, escondido do mal. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E você pode entrar nele agora mesmo, através da oração. Se você está acordado agora, talvez esteja carregando algo. Uma preocupação que não passa, uma situação que parece sem saída, um medo que você nem consegue nomear. Respira fundo. E agora, de onde você está, repita comigo no seu coração: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei resolver o que está sobre mim, mas eu sei que tu sabes. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que me faz acordar no escuro. Recebe o meu cansaço. Recebe a minha fé, mesmo que pequena. Eu confio em ti.
algo específico que você precisa de Deus? Uma cura? Uma restauração? Um filho que se perdeu? Uma resposta que tarda? Uma porta que ainda não abriu? Deus ouve o pedido que você ainda não conseguiu falar em voz alta. Repita comigo. Pai, Tu conheces o meu milagre pelo nome. Tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Hoje, nessa madrugada, eu venho diante de Ti com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Age na minha vida. Move o que precisa ser movido. Abre o que precisa ser aberto. Cura o que precisa ser curado. Eu creio no Teu poder. Em nome de Jesus. Agora não é hora de mais palavras. É hora de ouvir. Às vezes, Deus não responde com trovão. Ele responde com paz. Com aquela sensação de que está tudo bem, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Recebe essa paz agora. Senhor, obrigado por me ouvir. Obrigado por estar aqui nessa madrugada comigo. Eu recebo a Tua paz que excede todo o entendimento. Ela guarda o meu coração e a minha mente. Eu posso descansar, porque Tu nunca dormes. Amém. Lembra da Ana? Ela continuou acordando de madrugada por mais algumas semanas. Mas algo havia mudado. Ela não acordava mais com medo. Acordava com vontade de orar. E um mês depois, a situação que parecia impossível começou a se mover. Não de forma espetacular, de forma suave, gradual, real. A madrugada tem um silêncio diferente. E talvez seja exatamente nesse silêncio que Deus consegue falar com mais clareza. Se você está acordado agora, talvez não seja por acaso. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu amém aqui nos comentários. Isso me ajuda a saber que você estava aqui. Se inscreve no canal para receber uma oração por dia. E compartilha com alguém que também precisa orar nessa madrugada. Deus abençoe você. Até a próxima. Era madrugada, 2h40 da manhã. Ana não conseguia dormir. Não era a primeira noite assim. Havia semanas que ela acordava naquele mesmo horário, com aquela sensação que ela mesma não sabia explicar. Um peso, uma inquietação, um chamado silencioso. Certa noite, em vez de ficar olhando para o teto, ela se levantou, ajoelhou ao lado da cama e simplesmente começou a falar com Deus.
sem cerimônia, sem palavras bonitas, só ela e o silêncio da madrugada. Semanas depois, Ana me contou o que aconteceu naquelas noites. Mas antes de chegar lá, eu quero orar com você agora. Porque se você está acordado neste momento, pode ser que Deus também tenha algo a dizer para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que palavras poderosas! Que promessa firme, e ela foi escrita para você, também nessa madrugada. O Salmo 91 é conhecido há milênios como o Salmo da Proteção. Muitos estudiosos acreditam que foi escrito por Moisés, um homem que conheceu de perto o deserto, o silêncio da noite e a presença de Deus nas madrugadas. Foi nessas horas de escuridão que Moisés aprendeu que Deus não dorme, que enquanto o mundo repousa, o Senhor continua velando. A palavra hebraica usada aqui para esconderijo é seter. Significa um lugar coberto, protegido, escondido do mal. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E você pode entrar nele agora mesmo, através da oração. Se você está acordado agora, talvez esteja carregando algo. Uma preocupação que não passa, uma situação que parece sem saída, um medo que você nem consegue nomear. Respira fundo. E agora, de onde você está, repita comigo no seu coração: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei resolver o que está sobre mim, mas eu sei que tu sabes. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que me faz acordar no escuro. Recebe o meu cansaço. Recebe a minha fé, mesmo que pequena. Eu confio em ti.
Há algo específico que você precisa de Deus? Uma cura? Uma restauração? Um filho que se perdeu? Uma resposta que tarda? Uma porta que ainda não abriu? Deus ouve o pedido que você ainda não conseguiu falar em voz alta. Repita comigo. Pai, Tu conheces o meu milagre pelo nome. Tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Hoje, nessa madrugada, eu venho diante de Ti com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Age na minha vida. Move o que precisa ser movido. Abre o que precisa ser aberto. Cura o que precisa ser curado. Eu creio no Teu poder. Em nome de Jesus. Agora não é hora de mais palavras. É hora de ouvir. Às vezes, Deus não responde com trovão. Ele responde com paz. Com aquela sensação de que está tudo bem, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Recebe essa paz agora. Senhor, obrigado por me ouvir. Obrigado por estar aqui nessa madrugada comigo. Eu recebo a Tua paz que excede todo o entendimento. Ela guarda o meu coração e a minha mente. Eu posso descansar, porque Tu nunca dormes. Amém. Lembra da Ana? Ela continuou acordando de madrugada por mais algumas semanas. Mas algo havia mudado. Ela não acordava mais com medo. Acordava com vontade de orar. E um mês depois, a situação que parecia impossível começou a se mover. Não de forma espetacular, de forma suave, gradual, real. A madrugada tem um silêncio diferente. E talvez seja exatamente nesse silêncio que Deus consegue falar com mais clareza. Se você está acordado agora, talvez não seja por acaso. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu amém aqui nos comentários. Isso me ajuda a saber que você estava aqui. Se inscreve no canal para receber uma oração por dia. E compartilha com alguém que também precisa orar nessa madrugada. Deus abençoe você. Até a próxima.